Mateus capítulo 16. Amém. Feche seus olhos. Senhor nosso Deus, nosso Pai, nós estamos conosco essa noite. Nós possamos entender a Tua Palavra, que nós possamos aplicar a Tua Palavra em nossas vidas. Que Teu Santo Espírito fale conosco e nos ensine. Em nome de Jesus. Quem concorda, diga amém. A partir do versículo 13. Chegando Jesus à região de Cesareia de Filipe, perguntou aos seus discípulos: quem os outros dizem que o Filho do Homem é? Então eles responderam: ora, alguns dizem que é João Batista, outros que é Elias, e ainda outros que é Jeremias. E vocês? Perguntou ele. Quem vocês dizem que eu sou? E quando eu leio esse texto, eu me lembro, não lembro a idade que eu tinha, mas eu era jovem, devia ter uns 11 anos, 11 ou 12 anos no máximo. E na classe dos juvenis, que eram crianças, né, dessa idade, o professor, naquele domingo lá, o professor era meu pai. Aí ele ele fez essa pergunta. Eu queria fazer essa pergunta para vocês, e eu não vou falar que é a pior resposta, porque vocês não vão me dizer qual é a resposta. Eu vou fazer a pergunta, vocês vão pensar, né? Quem é Jesus Cristo para vocês? O que significa Jesus Cristo para vocês? Quem é Jesus Cristo para você? Foi essa pergunta que Jesus fez aos seus discípulos. Ele perguntou primeiro, quem as pessoas dizem que eu sou? E por fim ele perguntou aos seus discípulos, e vocês? Quem vocês dizem que eu sou? E um dos discípulos, um mais impetuoso, né, que nós conhecemos muito bem, Pedro, ele se levantou e respondeu: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E Jesus respondeu: você é feliz. Tipo, bom para você, que bom, né? Você entendeu. Você é feliz, Simão, filho de Jonas. Porque isso não lhe foi revelado por carne ou sangue, ou seja, não foi ninguém que chegou para você e falou: olha, esse daqui é o Cristo, Filho de Deus, do Deus vivo. Não foi ninguém que te ensinou isso, mas foi o meu Pai que está no céu, que está nos céus, quem te revelou. E ainda ele continua, e eu vou te dizer mais. Você é Pedro. Pedro significa pedra. E ele diz: sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do Hades não poderão vencê-la. E aí muita gente acha que ele está falando de Pedro. Você é Pedro, e sobre esta pedra eu vou edificar a igreja. Então tem até uma igreja que está, né, edificada, construída, e considera Pedro como sendo o seu principal sacerdote, né? Mas não é isso que Jesus está falando. Jesus está falando sobre esta pedra, sobre esta declaração de Pedro de quem é Jesus. Jesus, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Sobre esta pedra, sobre esse alicerce, sobre esta rocha, sobre esta crença que é fundamental e que vai ser colocada na base da sua fé, sobre esta fé que você tem, vai ser construída a minha igreja. Você consegue entender isso? A igreja de Cristo Jesus, ela está baseada no entendimento de quem Jesus é. Porque senão não tem sentido nós falarmos de igreja. A gente só pode entender a igreja quando a gente entende quem Jesus Cristo é. E Pedro, Jesus fala assim para ele: você é feliz, Pedro, porque você entendeu quem eu sou. E eu quero te perguntar, será que isso basta entender quem Deus é, quem Jesus Cristo é? Isso é suficiente? O que falta mais? Essa declaração de Pedro foi uma declaração forte, foi uma declaração correta, foi a declaração que Jesus disse que sobre ela a igreja dele seria construída. Mas basta somente isso, nós entendermos quem Deus é? O que falta? Falta nós entendermos quem nós somos. Por isso que Davi é chamado homem segundo o coração de Deus, porque ele entendia quem Deus era e entendia quem ele era. Deus, sem dúvida alguma, eu já sei quem é, né? Jesus, já sei quem é. E Davi falava assim: eu sou pobre e necessitado. E faltava isso ainda para Pedro.
E nós vamos ver por que faltava isso para ele, olha. Ele fala, então, que sobre esta pedra edificarei a minha igreja e as portas do Hades não poderão vencê-la. Aí ele diz, eu lhe darei as chaves do reino dos céus. Ele está falando que vai dar isso para Pedro. Pedro vai ser o dono da chave. Eu já vi desenho, né? Você já deve ter visto desenho de São Pedro com a chave pendurada aqui. Significa que ele tem a chave do reino dos céus. É ele que abre a porta do reino dos céus. Quando alguém vai para o céu, é ele que abre a porta lá. É isso que Jesus está falando? O que você ligar aqui na terra terá sido ligado nos céus, e o que você desligar na terra terá sido desligado nos céus. Ele não estava falando isso para Pedro, mas ele estava falando isso para a igreja. A igreja que é baseada no entendimento de que Jesus Cristo é o Filho de Deus, que é baseada no entendimento que Jesus Cristo é o Filho do Deus vivo, que veio em carne. A igreja que se baseia nesse entendimento, ela tem poder. E aquilo que ela ligar aqui na terra, terá sido ligado nos céus. Essa é a igreja de Cristo Jesus. Não é a igreja Sal da Terra, não é qualquer outra denominação. É a igreja de Cristo. Somos eu e você. Esse é o poder que existe na igreja de Cristo. Não é um poder de uma pessoa. Não é o poder do líder, não é o poder de um pastor, não é o poder de um padre, não é o poder de um papa, não é isso. É o poder da igreja. É um poder que foi delegado à igreja através do Espírito Santo de Deus, porque a igreja está baseada no entendimento de quem Jesus Cristo é. Amém? Glória a Deus por isso. E continua. Aí Jesus advertiu aos seus discípulos que não contassem a ninguém que ele era o Cristo, porque ainda estava no momento no meio do seu ministério, ainda havia muita coisa para acontecer, mas desde aquele momento Jesus começou a explicar aos seus discípulos que era necessário que ele fosse para Jerusalém e sofresse muitas coisas dos líderes religiosos, dos chefes dos sacerdotes e dos mestres da lei, e que ainda fosse morto e que ressuscitasse no terceiro dia. Jesus começou a explicar para os seus discípulos qual era o plano de Deus, qual era a vontade de Deus. A vontade de Deus é essa. Lembra do que eu falei agora há pouco, né? Quando Jesus estava no jardim do Getsêmani, ele fala, Senhor, se for possível, afasta de mim esse cálice. Entretanto, contudo, seja feita a sua vontade. A vontade de Deus é essa. Então Jesus começou a manifestar, vai chegar uma hora em que eu vou ser preso, em que eu vou ser crucificado, que eu vou morrer, mas que eu vou ressuscitar. Essa é a vontade de Deus. Eu vou deixar vocês. Então Pedro, versículo 22, chamando-o à parte, começou a repreender a Jesus e disse, nunca, Senhor, isto nunca te acontecerá. Pedro estava manifestando a vontade de quem? A vontade dele. Porque era bom estar com Jesus. Pedro tinha acompanhado Jesus já em muitas coisas, muitos sinais, muitos milagres. Pedro havia andado sobre as águas. Pedro era um cara muito próximo de Jesus. E tinha visto muitas coisas. Era gostoso ouvir a voz de Jesus, ouvir os ensinamentos, estar com Jesus. Ele sentia segurança. Havia, por exemplo, a necessidade de pagar imposto, já ia lá e pegava um peixe, tirava o valor das moedinhas de dentro do peixe e pagava o imposto. Não tinha falta de nada, tinha pouca comida, Jesus ia lá e multiplicava o pão, o peixe. Era gostoso estar com Jesus. E de repente Jesus fala, olha, o plano de Deus é que eu vá embora, e você vai ficar sozinho. E aí Pedro, que sabia quem Jesus era, mas ainda não sabia quem ele era. Então o que ele faz? Manifesta a sua vontade. Nunca, Senhor, eu não vou deixar isso acontecer. O Senhor não vai ser preso, o Senhor vai ficar com a gente aqui para sempre. Porque é bom estar aqui perto do Senhor. Seja feita a minha vontade e não a sua. E Jesus, quando ouve isso, o que ele fala? Jesus virou-se e disse para Pedro, para trás de mim, Satanás.
Você é uma pedra de tropeço para mim. E não pensa nas coisas de Deus, mas apenas nas coisas dos homens. Quando nós não sabemos quem nós somos, nós damos vazão à nossa vontade, aos nossos desejos. Quando a gente não tem esse entendimento, a nossa oração é apenas pedindo coisas para nós, falando de nós, colocando-nos numa importância muito além daquela que nós temos. E Jesus fala: você é uma pedra de tropeço para mim, porque desta forma a minha igreja está sendo comprometida. Por isso que você é uma pedra de tropeço. Por isso que ele fala de Pedro dessa forma. Você não pensa nas coisas de Deus, mas nas coisas dos homens. Então Jesus virou para os seus discípulos e disse: olha, se alguém quiser acompanhar-me, negue-se a si mesmo. Para de pensar em você. Para de colocar a sua vontade, a sua necessidade, o seu bem-estar em primeiro lugar. Negue-se a si mesmo. Sabe o que ele está falando aqui? Morra. Em outras palavras, ele está dizendo: olha, o que importa, meu amigo, é nascer de novo. Para nascer de novo, você precisa morrer. Morra e nasça novamente. Negue-se a si mesmo. Negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Pois quem quiser salvar a sua vida, vai perdê-la. Mas quem perder a sua vida por minha causa, a encontrará. Pois o que adiantará o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Ou o que o homem poderá dar em troca da sua alma? Pois o Filho do Homem virá na glória de seu Pai, com os seus anjos, e então recompensará cada um de acordo com o que tenha feito. Garanto-lhes que alguns dos que aqui se acham não experimentarão a morte antes de verem o Filho do Homem vindo em seu reino. Jesus estava falando não daquelas pessoas, né? Mas Jesus estava falando quando ele voltar para buscar a igreja dele, tem gente que vai ser arrebatada viva. Se Jesus voltasse agora, nesse momento, como seria? Aqueles que morreram em Cristo Jesus ressuscitariam, subiriam primeiro e depois nós, que estamos vivos, subiríamos com Cristo Jesus. É isso que Jesus está explicando. E continua. 6 dias depois, Jesus tomou consigo Pedro, Tiago e João, irmão de Tiago, e os levou em particular a um alto monte. E ali ele foi transfigurado diante deles. A sua face brilhou como o sol, e suas roupas se tornaram brancas como a luz. E naquele mesmo momento apareceram diante deles Moisés e Elias conversando com Jesus. Você pode estar perguntando assim, mas como assim vai aparecer Moisés e Elias? A pessoa quando morre, o corpo não volta para o pó, né? E o que fica é o quê? A alma. Como que eles olharam e viram então Elias e Moisés? Bom, Elias, ele não morreu. Ele foi arrebatado. O corpo dele foi levado. Mas Moisés morreu, não morreu? Mas e o corpo dele? O corpo dele foi levado também. Tanto que tem uma passagem que fala que o anjo estava lá pelejando, né, pelo corpo de Moisés. Então, tem gente que fala que esses dois aqui, Moisés e Elias, vão ser as 2 testemunhas lá do Apocalipse. Vocês já ouviram falar das 2 testemunhas? Que vão ser Elias e Moisés, porque eles estão com seus corpos preservados. Já pensou nisso? Amém. Mas enfim, eles apareceram ali transfigurados diante de Jesus e estavam conversando com Jesus. Então Pedro, olha o Pedro aí de novo. Pedro disse a Jesus: Senhor, é bom estarmos aqui. Se o Senhor quiser, farei 3 tendas. Uma para o Senhor, uma para Moisés e uma para Elias. O que Pedro estava fazendo? Hã? Nossa, que bom, hein? Olha só, Jesus aqui, Moisés, Elias, os caras mais famosos do Velho Testamento aqui junto com Jesus.
eu não quero mais sair daqui não. Vamos fazer uma tenda para eles ficarem aqui, né? Por quê? Porque eu estou me sentindo bem na presença deles, porque eu estou gostando de estar aqui junto com eles. Em quem Pedro estava pensando? Nele. Pedro estava pensando nele. Jesus tinha acabado de falar para ele o quê? Negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. E Pedro ainda não havia entendido o que significava isso. Pedro já sabia quem Jesus era, mas ele estava tendo uma dificuldade danada para entender quem ele era. Amém? Amém. Vamos um pouquinho mais para frente, vamos lá para Lucas. Lucas 22, versículo 24. O momento em que está tendo a ceia, né, do Senhor, a última ceia. Jesus estava prestes a ser preso, e ali estava com os discípulos todos à frente, e de repente, versículo 24, surgiu uma discussão entre eles acerca de qual deles era considerado maior. Bastante oportuna, né, essa discussão. Eu tenho a impressão que Jesus devia de vez em quando, né, olhar para cima assim, falar, né, falo. Né, daqui a horas eu vou ser preso. Aí os caras começam a perguntar quem que é o mais importante aqui na mesa. Aí Jesus disse, olha, os reis das nações, versículo 25, os reis das nações dominam sobre as nações, e os que exercem autoridade sobre elas são chamados benfeitores. Mas vocês não serão assim, não serão reis. Ao contrário, o maior entre vocês deverá ser como o mais jovem, e aquele que governa deverá ser como o que serve. Pois quem é maior, o que está à mesa ou o que serve? Não é o que está à mesa, mas eu estou entre vocês como quem serve. Vocês são os que têm permanecido ao meu lado durante as minhas provações. Eu lhes designo um reino, assim como meu Pai o designou para mim, para que vocês possam comer e beber à minha mesa no meu reino e sentar-se em tronos, julgando as 12 tribos de Israel. E aí Jesus olha para Pedro e diz, Simão, Simão, é a mesma pessoa, viu? Simão e Pedro, é a mesma pessoa. Simão, Simão, Satanás pediu a todos vocês para peneirá-los como trigo. Vocês vão passar por uma situação complicada. Eu vou ser preso, né? Vocês vão passar aí por uma situação, um aperto. Mas eu orei por você, Simão, para que a sua fé não desfaleça. E quando você se converter, fortaleça os seus irmãos. Olha o que Jesus falou para Pedro, quase ali no final do seu ministério. Pedro, eu estou orando para que a sua fé não desfaleça. Você é uma pessoa de fé. Só que você ainda não se converteu. Você sabe quem eu sou. Você é uma pessoa de fé, você crê. Mas você ainda não nasceu de novo, Pedro. Pedro, você ainda está pensando só em você. Quando você se converter, quando você nascer de novo, aí você fortaleça os seus irmãos. Mas Pedro, que ainda não tinha nascido de novo, não tinha se convertido, disse o quê? Eu estou pronto para ir contigo para a prisão e para a morte. E Jesus, que sabe de todas as coisas, olhou para ele e disse, Pedro, antes que o galo cante hoje, por 3 vezes você negará que me conhece. João 18. João capítulo 18. Nós estamos vendo a sequência da história, né? E os acontecimentos com relação a Pedro. Agora nós vamos ver um dos capítulos mais escuros, né? Mais tristes da história na Bíblia. E tendo terminado de orar, Jesus saiu com seus discípulos e atravessou o vale do Cedron.
Do outro lado havia um olival, onde entrou com eles. Ora, Judas, o traidor, conhecia aquele lugar, porque Jesus muitas vezes se reunira ali com seus discípulos. Então Judas foi para o olival, levando consigo um destacamento de soldados e alguns guardas enviados pelos chefes dos sacerdotes e fariseus, levando tochas, lanternas e armas. Jesus, sabendo tudo o que ia lhe acontecer, saiu e lhes perguntou: a quem vocês estão procurando? A Jesus de Nazaré, responderam eles. E disse Jesus: sou eu. E Judas, o traidor, estava com eles. E quando Jesus disse: sou eu, eles recuaram e caíram por terra. Novamente Jesus perguntou: a quem vocês procuram? E eles disseram: a Jesus de Nazaré. E respondeu Jesus mais uma vez: já lhes disse, sou eu. Se vocês estão me procurando, deixem ir embora esses homens que estão comigo. E isto aconteceu para que se cumprissem as palavras que ele dissera: não perdi nenhum daqueles que me deste. Simão Pedro, olha o Pedro de novo. Simão Pedro trazia uma espada e, tirando-a, feriu o servo do sumo sacerdote, decepando-lhe a orelha direita. E o nome daquele servo era Malco. Jesus, porém, ordenou a Pedro: guarde a espada. Acaso não haverei de beber o cálice que meu pai me deu? O que Jesus estava falando? Que cálice era esse? O que Jesus... Guarda essa espada. Por acaso eu não vou fazer a vontade de meu pai? Nós não vamos mudar, nós não vamos fazer a sua vontade, Pedro. A sua vontade, Pedro, era que nós ficássemos juntos aqui. Era que eu não fosse preso, é que eu não morresse. Mas Pedro, se eu não morrer na cruz, eu não vou ressuscitar. Se eu não morrer na cruz, eu não vou levar os pecados de toda a humanidade. Se eu não morrer na cruz, eu não vou reconciliar com o Pai a vida de cada um de nós, das pessoas que estão com Ele, de nós. Não vai haver reconciliação. Pedro, se eu fizer a tua vontade, eu estou perdendo o meu tempo. Guarda essa espada, Pedro. Para de pensar em você, Pedro. Pensa na igreja. Pensa no todo. Negue-se a si mesmo. Ah, mas é difícil, vai ter sofrimento. Negue-se a si mesmo e pegue a sua cruz. Assim, o destacamento de soldados, com seu comandante e os guardas dos judeus, prenderam Jesus, amarraram-no e o levaram primeiramente a Anás, que era sogro de Caifás, o sumo sacerdote naquele ano. Caifás era quem tinha dito aos judeus que seria bom que um homem morresse pelo povo. Simão Pedro e outro discípulo estavam seguindo Jesus. Esse outro discípulo é João. É ele que escreveu o livro de João, mas ele não gosta de falar que era ele, então ele sempre fala dele na terceira pessoa, né? Simão Pedro e outro discípulo estavam seguindo Jesus. Por ser conhecido do sumo sacerdote, e essa foi uma dúvida até que a Tânia teve um dia desses, né? Ela mandou pelo WhatsApp lá a dúvida: como assim ele era conhecido do sumo sacerdote? Por ser conhecido do sumo sacerdote, esse discípulo entrou com Jesus, João entrou com Jesus no pátio da casa do sumo sacerdote, mas Pedro teve que ficar esperando lá de fora da porta. Aí o outro discípulo, João, que era conhecido do sumo sacerdote, voltou, falou com a moça encarregada da porta e essa fez Pedro entrar. Então ela perguntou para Pedro: você não é um dos discípulos desse homem? E ele respondeu: não sou. Ora, fazia frio. Os servos e os guardas estavam ao redor de uma fogueira que haviam feito para se aquecer. E Pedro também estava de pé com eles, se aquecendo. Por que Pedro falou: não sou, não conheço? Por que ele negou Jesus? Ele teve medo. Teve medo. É que quem tem medo está pensando em quem? Nele mesmo. Porque o perfeito amor lança fora todo medo. E só tem o perfeito amor aquele que é nascido de novo. Porque Deus é amor. Então só conhece o amor daquele que é nascido de novo. Pedro conhecia Jesus, mas ele ainda não havia nascido de novo. Então ele estava preocupado com ele. Vão me prender aqui. Você não era discípulo de Jesus? Eu?
Enquanto isso, o sumo sacerdote interrogou Jesus acerca de seus discípulos e dos seus ensinamentos. E Jesus respondeu: ora, eu falei abertamente para todo mundo. Sempre ensinei em lugares abertos, nas sinagogas, no templo, onde todos os judeus se reúnem. Eu não disse nada em segredo. Por que você está me interrogando? Pergunta àqueles que me ouviram. Todos eles sabem acerca do que eu disse. Quando Jesus disse isso, um dos guardas que estava perto bateu-lhe no rosto e disse: isso é jeito de responder ao sumo sacerdote? E Jesus respondeu: se eu disse algo de mal, então denuncie o mal. Mas se eu falei a verdade, por que você me bateu? Então Anás enviou Jesus com as mãos amarradas a Caifás, que era o sumo sacerdote. Enquanto Simão Pedro estava se aquecendo, perguntaram a ele: você não é um dos discípulos dele? E ele negou dizendo: não, eu não. Por que ele negou pela segunda vez? Porque teve medo. Porque ele ainda não havia nascido de novo. Porque ele estava pensando só nele. Um dos servos do sumo sacerdote, parente do homem cuja orelha Pedro cortou, insistiu: eu não vi você com ele ali no olival? E mais uma vez Pedro negou, e no mesmo instante o galo cantou. Volta lá para Lucas 22, só para você ver a reação de Pedro. Lucas 22, 62. Lucas 22, 62. O que diz aí? O que diz aí? Saindo dali, Pedro chorou amargamente. Olha o processo de conversão de Pedro começando. Ele percebeu o que ele havia feito. Vamos um pouquinho mais para frente. João 21, 15. Jesus foi preso, ele foi apresentado junto com Barrabás. O povo escolheu soltar Barrabás e crucificar Jesus. Jesus foi crucificado, morreu na cruz. E porque ele morreu na cruz, nós hoje estamos aqui. Mas ele não ficou morto. Ao terceiro dia, ele ressuscitou dos mortos. E esse é o motivo por que nós estamos aqui. Porque Jesus ressuscitou. E nós sabemos que porque ele ressuscitou, nós também ressuscitaremos. Nós cantamos aqui, né? Jesus ressuscitou. É motivo de muita alegria o saber que Jesus não está mais com os mortos, mas está nos céus, à direita de Deus Pai. E de lá ele há de vir para buscar a sua igreja. Em breve, né? Em breve. Amém? Glória a Deus. E é por isso que a gente está aqui hoje, né? E a gente hoje está estudando a vida de uma pessoa que às vezes a gente pode até ficar com raiva dele. Pô, mas esse Pedro aqui, vou te contar, hein? Andou com Jesus, viu tudo que Jesus fez. Cara, difícil de se converter. Mas todos nós somos Pedro. Todos nós somos Pedro. Então não vamos brigar com ele antes da gente resolver a nossa situação, né? Vamos pensar em nós essa noite, se nós já negamos a nós mesmos, se nós já nascemos de novo, se nós sabemos quem nós somos, se nós vivemos na igreja de Cristo, se nós não somos indivíduos apenas atrás de Jesus Cristo, nós não fazemos parte mais da multidão, nós somos o corpo de Cristo Jesus. Lembra do poder que existe na igreja? Que nós pedirmos aqui já terá sido ligado nos céus. Então, se a gente liga alguma coisa aqui, já ligou no céu também. Não é porque eu sou bom ou você é bom, mas é porque eu faço parte da igreja. É porque você faz parte da igreja. Tem gente que fala assim: olha, eu vou pedir oração para o pastor fulano, porque a oração do pastor fulano é uma oração forte. Eu vou falar uma coisa para você: a tua oração é muito mais forte do que a do pastor fulano. Porque você
faz parte do corpo de Cristo. Sabe o que a Bíblia fala da tua oração? Muito poder existe na oração de um justo, você. Você não é justo porque você decidiu ser justo, você é justo porque Jesus morreu na cruz por você. Você foi justificado. Amém? Glória a Deus. Amém. Aí Jesus ressuscitou. Aí ele apareceu para Maria Madalena, apareceu para os discípulos, fez mais uma pesca maravilhosa, foi para Emaús. Quanto tempo Jesus ficou ressuscitado? É uma boa pergunta essa. Hã? 40 dias? Quanto tempo Jesus ficou ressuscitado? 40, 50? A advogada ali está falando em torno de 40 porque ela não se compromete, né? Amém. 40 dias, irmãos. 40 dias. Está lá em Atos dos Apóstolos, capítulo 1. Só que antes de Jesus subir aos céus, ele precisava ainda resolver só uma coisinha, chamada Simão Pedro. E aí ele vai procurar o Pedro lá em separado, versículo 15, no capítulo 21 de João. E depois de comerem, Jesus perguntou para Simão Pedro: Simão, filho de João, também não era filho de Jonas? Também conhecido como João. E perguntou para ele: Simão, você me ama mais do que estes outros? E ele disse: Senhor, tu sabes que eu te amo. Então Jesus disse: cuide dos meus cordeiros. Novamente Jesus disse: Simão, filho de João, você me ama? E ele respondeu: sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. Então Jesus disse: pastorei as minhas ovelhas. E pela terceira vez ele disse: Simão, filho de João, você me ama? E Pedro ficou magoado por Jesus ter lhe perguntado pela terceira vez: você me ama? E disse: Senhor, tu sabes todas as coisas e sabes que eu te amo. Então Jesus disse: cuide das minhas ovelhas. Pedro, quando você se converter, cuide das minhas ovelhas. Pedro, você sabe quem eu sou. Você me ama? Amo. Tu sabes que eu te amo. Então tá, Pedro. Quando você se converter, cuide das minhas ovelhas. Pedro, resolva a tua vida, Pedro, porque eu vou para junto do Pai agora e você vai ficar aqui. Eu tenho uma boa notícia para você, Pedro. Eu vou enviar o Espírito Santo de Deus. Você não vai ficar sozinho. Mas Pedro, você tem que se converter. Pedro, negue-se a si mesmo. Pedro, nasça de novo. Amém? Atos 2, versículo 14. Vamos ler a partir do versículo 1. Atos 2, versículo 1. Quando chegou o dia de Pentecoste, estavam todos reunidos num só lugar, e de repente veio do céu um som como um vento muito forte e encheu toda a casa na qual estavam assentados. E viram aquilo que parecia como línguas de fogo, que se separaram e pousaram sobre cada um deles, e todos ficaram cheios do Espírito Santo. E começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito os capacitava. Ora, havia em Jerusalém judeus tementes a Deus, vindos de todas as nações do mundo. E ouvindo-se o som, ajuntou-se, que som? De um vento muito forte, né? Então, ouvindo-se o som, ajuntou-se uma multidão que ficou perplexa, pois cada um os ouvia falar na sua própria língua. Eles estavam falando em línguas estranhas, eles estavam falando em idiomas conhecidos. Era estranho para eles, porque eles eram pescadores, eram pessoas sem cultura, que não tinham estudado idiomas. Mas aqueles homens e mulheres que estavam ali ao redor deles, estavam ouvindo no idioma deles. Então eles estavam falando, se fosse hoje, né, estavam falando em inglês, em alemão, em grego, em russo, em espanhol, cada um deles falando no idioma, e as pessoas que estavam lá falaram: poxa vida,
Eu estou entendendo aquilo que está sendo falado. A mensagem de Deus se tornou clara para mim, porque é o Espírito Santo de Deus que está falando através daqueles homens. Você tem que entender que o falar em língua significa que o Espírito Santo fala através de você, e quem ouve o que você fala, entende. Entende, porque é o Espírito Santo falando por você. Para aqueles homens, ficou claro a mensagem que estava sendo pregada. Mas alguns, atônitos e maravilhados, versículo 7, eles perguntavam: acaso não são galileus todos esses homens que estão falando? Então como que nós os ouvimos, cada um de nós, em nossa própria língua materna? Partos, medos, elamitas, habitantes da Mesopotâmia, Judéia, Capadócia, Ponto e da província da Ásia, Frígia, Panfilha, Egito, das partes da Líbia próximas a Cirene, visitantes vindos de Roma, tanto judeus convertidos ao judaísmo, cretenses, árabes, nós os ouvimos declarar as maravilhas de Deus na nossa própria língua. Atônitos e perplexos, todos perguntavam uns aos outros: o que isso significa? Mas alguns zombavam deles e diziam: eles beberam vinho demais. Então Pedro, olha o Pedro aí, então Pedro levantou-se com os 11, e em alta voz, Pedro morreu e nasceu de novo. E aí ele se levantou com a ousadia do Espírito Santo de Deus, não mais com o seu ímpeto. Ele não se levantou com uma espada na mão, ele não se levantou para falar: olha, vamos fazer assim, vamos nos proteger, fecha as portas, vamos nos isolar aqui. Não, ele se levantou com a ousadia do Espírito Santo de Deus, e em alta voz dirigiu-se à multidão e disse: homens da Judéia e todos os que vivem em Jerusalém, eu vou explicar para vocês o que está acontecendo. Ouçam com atenção, esses homens não estão bêbados, como vocês pensam. Ainda são 9 horas da manhã. Pelo contrário, o que está acontecendo aqui é o que foi predito pelo profeta Joel. Nos últimos dias, diz Deus, derramarei do meu espírito sobre todos os povos. Os seus filhos e suas filhas profetizarão. Os jovens terão visões. Os velhos terão sonhos. Sobre os meus servos e as minhas servas derramarei do meu espírito naqueles dias, e eles profetizarão. Mostrarei maravilhas em cima no céu e sinais embaixo na terra: sangue, fogo e nuvens de fumaça. O sol se tornará em trevas e a lua em sangue antes que venha o grande e glorioso dia do Senhor. E todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Pedro estava citando de cor as Escrituras. Não é maravilhoso isso? Pedro começou a pregação citando o profeta Joel. Pedro era um pescador, mas ele havia morrido, nascido de novo e estava sendo usado pelo Espírito Santo de Deus. Não era mais o Simão Pedro, mas era o Simão Pedro renascido, convertido, e que Jesus falou para ele: Pedro, quando você se converter, cuida das minhas ovelhas. E foi nessa hora que Pedro caiu em si e falou: olha, já não sou mais eu quem vivo, mas agora Cristo vive em mim. E olha o resultado disso, versículo 37. Quando acabaram de ouvir toda a pregação de Pedro, ficaram aflitos no seu coração. E perguntaram a Pedro e aos outros apóstolos: irmãos, que faremos agora? E Pedro respondeu: arrependam-se, e cada um de vocês seja batizado em nome de Jesus Cristo para perdão dos seus pecados, e receberão o dom do Espírito Santo, pois a promessa é para vocês, para seus filhos, para todos os que estão longe, para todos quantos o Senhor, o nosso Deus, chamar. E com muitas outras palavras os advertia e insistia com eles: salvem-se dessa geração corrompida. E os que aceitaram a mensagem foram batizados. E naquele dia houve um acréscimo de cerca de 3.000 pessoas. Glória a Deus. Glória a Deus, porque não foi mais Pedro que levantou a espada, mas ele se levantou cheio do Espírito Santo. E a espada dele foi a palavra de Deus. A espada que ele usou naquela hora foi o profeta Joel, que
que o Espírito Santo de Deus colocou na mente dele. Feche seus olhos, curva a sua cabeça. Você sabe quem Jesus Cristo é, eu não tenho dúvida nenhuma disso. Mas você sabe quem você é? Você já negou a si mesmo? Você já nasceu de novo? Você está disposto a tomar a sua cruz para seguir a Jesus? Ou você está ainda preocupado com a sua vontade, com o seu bem-estar, com a sua situação, com a sua vida, com a sua proteção, com os seus planos, com o seu projeto? Jesus disse: negue-se a si mesmo, pegue todos os seus planos, pegue todos os seus projetos, pegue toda a sua força, pegue toda a sua vaidade e morra com isso. O que importa é nascer de novo. Jesus disse que nós temos que ser como crianças, porque nós temos que nascer de novo. Essa noite é a noite para você se tornar um novo Simão Pedro. Essa noite é para você sair daqui cheio do Espírito Santo de Deus e abrir a sua boca e falar daquilo que Deus colocar no seu coração. Talvez você não tenha que converter 3.000 pessoas, porque quem converte é o Espírito Santo de Deus. Mas talvez você tenha que sair daqui e falar de Jesus para uma pessoa só. Talvez essa uma pessoa esteja na sua casa esperando você chegar e abrir a boca. Às vezes você chega e quer falar de Jesus, mas você, em vez de falar de Jesus, você puxa a espada. Não vai funcionar assim. Essa noite você pode negar-se a si mesmo e receber o Espírito Santo de Deus e ser instrumento do Senhor na sua casa e aonde você estiver. Nós vamos ser ministrados com um cântico. Durante esse cântico, deixa o Espírito Santo de Deus falar no seu coração. E se você sentir que essa noite você entendeu quem você é, você está disposto realmente a negar a si mesmo. Não importa quanto tempo você está na igreja. Pedro viveu com Jesus 3 anos e meio. E ele só foi entender quem ele era depois que Jesus havia subido aos céus. Ninguém aqui vai julgar você se você vier aqui na frente. Mas os anjos vão se alegrar. E Deus vai poder usar a sua vida onde você estiver. Então, durante esse cântico, se você entender que essa noite é a noite para você negar a si mesmo, vem aqui na frente para a gente estar orando por você. Deixa o Espírito Santo de Deus falar no seu coração. Deixa o Espírito Santo de Deus mostrar o que precisa ser mudado na sua vida. E não perca essa oportunidade. Jesus está perguntando para você agora: você me ama? Quantas vezes Jesus vai ter que perguntar isso para você? Para você entender que você tem um trabalho, tem uma missão, que é cuidar das ovelhas de Jesus. Você faz parte do corpo. Todos nós fazemos parte do corpo de Cristo. Aleluia. Vamos dar as nossas mãos. Os irmãos perceberam que sempre que eu falo a respeito da prisão de Jesus, da crucificação, eu fico muito emocionado. Porque se eu tivesse lá, a minha vontade era começar a aplaudir. Porque a obra de Jesus foi perfeita. Ele cumpriu a vontade do Pai. Ele morreu na cruz. E se eu tivesse lá, eu queria muito aplaudir a Jesus.
Então, toda vez que eu leio, eu sofro por isso. E eu queria que a gente tivesse agora um momento de oração. Nós vamos cantar esse cântico. E que você estivesse adorando a Jesus. Talvez você não sinta a emoção que eu sinto, não é problema isso. Cada um é cada um. Mas adore ao Senhor. Exalte o nome de Jesus. É por causa dele que nós temos a nossa esperança. É porque ele passou por aquilo, por aquele sofrimento, que nós podemos hoje nos alegrar na vida eterna. Amém? Senhor nosso Deus, nosso Pai, nós queremos te agradecer pela tua presença aqui essa noite. Queremos te agradecer, Senhor Deus, porque o Senhor morreu na cruz no nosso lugar, Pai. Nós queremos te agradecer porque a gente não consegue entender a dimensão, a gente não consegue entender toda a glória, todo o poder, tudo o que aconteceu naquele momento. Mas nós somos gratos, porque hoje nós temos uma esperança. Porque hoje nós sabemos que porque o Senhor ressuscitou, nós também ressuscitaremos. Nós te somos gratos, Senhor Deus, porque o Senhor morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Nós queremos te pedir, ó Pai, em nome de Jesus, que o Senhor derrame o teu Espírito Santo aqui essa noite em abundância. Que nós possamos sentir a tua presença, que nós possamos sentir o teu calor, possamos sentir, ó Pai, a sabedoria do Senhor nos nossos entendimentos. Quando a gente tiver questionamentos, nós possamos ouvir a tua voz, trazendo a resposta para nós. Quando nós tivermos que falar com alguém a teu respeito, que nós possamos ter a certeza que é o teu Espírito que fala através de nós. Nós não queremos falar em línguas desconhecidas, mas nós queremos falar em línguas que as pessoas que estão ao nosso redor entendam. Nós queremos, ó Pai, ser compreendidos quando nós pregamos o Evangelho. Para isso nós precisamos do Teu Espírito em nós. Ó Pai, derrama o Teu Espírito em nossas vidas. Guarda-nos, Senhor Deus. Nos dê uma semana abençoada. Pai, que nós possamos ser guardados de todas as retaliações do inimigo. Uma semana de vitórias em nome de Jesus. Em nome de Jesus. E todo aquele que crê, todo aquele que está feliz, todo aquele que está agradecido no seu coração agora, possa dar uma salva de palmas para Jesus Cristo. Amém. Abençoa, abraça a pessoa que está do seu lado e fala assim: você faz parte do corpo de Cristo.